Olha só, pessoal, Polícia Federal abre investigação sobre assassinato de Marielle e Anderson após ordem de Flávio Dino. O caso não vai ser colocado na gaveta. Vai haver investigação. Flávio Dino tomou uma atitude e é questão de honra que se descubra quem mandou matar Marielle. Essa investigação vai acontecer. Flávio Dino prometeu e cumpriu. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal para investigar o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes em 2018. Dino decidiu abrir a investigação para ampliar a colaboração federal nas investigações sobre a organização criminosa que assassinou os dois. Uma postura completamente diferente da que Bolsonaro teve em relação a esse crime. Bolsonaro, a todo momento, se sentiu incomodado quando alguém perguntava sobre o caso Marielle. Inclusive, decretou sigilo de 100 anos em telegramas que tratavam do assunto. Uma coisa que ninguém consegue entender qual a explicação. Por que esconder esses telegramas? Que agora alguns foram revelados. Tem um que o embaixador faz uma defesa do Bolsonaro e compara o caso Marielle com a facada do Bozo e com o caso Celso Daniel. São questões completamente diferentes. E por que escondeu esse telegrama? Qual o problema da gente ficar sabendo que o embaixador era defensor do Bolsonaro? Era isso que estava acontecendo ali. Uma defesa para que lá fora as pessoas não ligassem Bolsonaro ao assassinato de Marielle Franco. Por que Bolsonaro se preocupa tanto em ser associado a esse crime? É muito estranho, né? Eu fico sem entender. Que preocupação é essa? Bolsonaro a todo momento se mostrou incomodado pelo fato de que as pessoas cobravam o governo para que agisse a favor da investigação e não tentando sabotar. Qual é o interesse de Bolsonaro em evitar que se descubra quem mandou matar Marielle? É um grande questionamento que a gente tem. Agora, o governo Lula vai dar todo o apoio necessário para que a investigação continue até que a gente descubra quem foi o mandante. É questão de honra. A gente precisa descobrir. Esse crime não pode ficar dentro da gaveta. Tem que ser descoberto quem foi o mandante. Quais foram os mandantes? Pode ser mais que um, a gente não sabe. Quem foi que mandou matar Marielle? A gente precisa descobrir. O Dino tomou essa atitude importante e tem aqui um trecho da fala do Dino que eu vou trazer para você. Ele comentando sobre essa importante atuação do governo federal para ajudar na investigação desse crime. A fim de ampliar a colaboração federal com as investigações sobre a organização criminosa que perpetrou os homicídios de Marielle e Anderson, determinei a instauração de inquérito na Polícia Federal. Estamos fazendo o máximo para ajudar a esclarecer tais crimes, escreveu o chefe da pasta no seu perfil em rede social. É o que a gente espera de um ministro da Justiça. A gente espera isso de alguém que cuida dessa pasta tão importante. Mas de 2019 a 2022, nós não tivemos esse apoio, de forma muito estranha. Nunca o governo Bolsonaro teve interesse em elucidar esse crime. Por que será, né? A gente fica se perguntando. Na Polícia Federal, o responsável por conduzir o inquérito será o delegado Guilherme Catrambi. No começo deste mês, o ministro Flávio Dino criou uma força-tarefa para investigar os assassinatos. Fazem parte investigadores da Polícia Civil do Rio, promotores do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro, e integrantes da Polícia Federal. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o ex-policial militar Rony Lessa e o sargento
Elcio de Queiroz como os assassinos de Marielle e de Anderson. Os dois estão presos. Porém, os mandantes e as motivações do crime nunca foram elucidados, nunca foram descobertos. E a gente está até hoje aguardando que esse caso tenha um ponto final. E como eu falei, trouxe até aqui a matéria que mostra que Bolsonaro escondeu os telegramas que falavam sobre o caso Marielle Franco. Olha só, em comunicações internas, Itamaraty equiparava o caso Marielle com facada contra Bolsonaro. Isso aqui ficou escondido com sigilo de 100 anos. A gente não tinha direito de saber o que é que estava acontecendo em relação a um caso tão importante. Se alguém se comunicou com qualquer país do mundo falando sobre o caso Marielle, a gente tinha direito de saber. Por que esconder? O que explica essa atitude de Bolsonaro de colocar sigilo de 100 anos? Vamos continuar se questionando, porque não vamos ter resposta pelo jeito. Olha aí, ó, durante o governo de Jair Bolsonaro, a Embaixada do Brasil na França relatou indignação com pedido de partido francês sobre a investigação da morte de Marielle Franco. Em telegrama, Luiz Fernando Serra, embaixador do Brasil na França, questionou o fato de a repercussão da morte da vereadora não ter tido o mesmo tratamento da facada em Bolsonaro em 2018. Isso aqui é uma coisa tão ridícula, porque, primeiro, os dois casos tiveram um final totalmente diferente, né? Que eu saiba, Bolsonaro está aí, vivo, foi eleito presidente, ficou 4 anos ferrando a vida do povo brasileiro e está até hoje aí, agora perambulando lá nos Estados Unidos. O sujeito queria mesmo que tivesse o mesmo tratamento com um caso em que 2 pessoas perderam a vida. E que a gente sabe que é um crime com motivações políticas. É um crime com uma pessoa que tinha uma exposição política, era vereadora de um partido de esquerda e que atuava em locais dominados por crime organizado. Como comparar esses 2 casos? A tal facada no Bolsonaro e esse crime que vitimou 2 pessoas. 2 coisas totalmente diferentes, 2 casos completamente distintos, e esse embaixador querendo o mesmo tratamento em resposta a um pedido de um partido da França para que o caso Marielle não fosse esquecido, para que não fosse jogado no fundo de uma gaveta e ficasse por isso mesmo. O máximo que esse embaixador deveria fazer é relatar que iria se empenhar para que esse caso fosse elucidado e pronto. Abrir uma discussão com o outro país, porque ali tem pessoas preocupadas com esse caso, é vergonhoso. Esse deve ser um dos motivos para o Bolsonaro ter colocado sigilo, para não expor essa vergonha que esse embaixador fez, comparando casos que não podem ser colocados na mesma discussão, no mesmo debate. É a tal da falsa simetria, que é uma falácia tão utilizada pelo bolsonarismo, né? Pegar uma coisa nada a ver e comparar com outra que tem menos sentido ainda. Uma falácia muito utilizada pela extrema-direita. Pega 2 casos completamente diferentes e colocam na mesma balança, na mesma discussão. Sempre para tentar tirar a importância de certas informações, de certos escândalos, de certos crimes, e tentar puxar o foco para algo que já foi desvendado. Não existe mais nenhuma dúvida em relação à facada do Bolsonaro. O Adélio está preso, o Bolsonaro mesmo não quis que essa investigação avançasse, para quem já esqueceu. Ele mesmo optou por deixar para lá, porque queria usar essa história até hoje como argumento para se vitimizar. Pelo menos agora a gente tem a esperança de que vamos descobrir quem foi o mandante do crime, porque o governo federal está empenhado, vai colocar toda a estrutura da PF para ajudar na investigação até que a gente descubra quem mandou matar a Marielle. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos espalhar esse conteúdo por aí. Clica aí no botão de compartilhar, pega o link, manda para todo mundo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aqui embaixo tem um botão inscrever-se. Siga a nossa página, faça parte aqui do nosso dia a dia.
É muito importante ter você aqui conosco para aumentar o alcance do conteúdo do canal. Beleza?